Quando falamos sobre lugares misteriosos no nosso planeta, a Fossa das Marianas quase sempre aparece como o grande abismo desconhecido, o ponto mais profundo dos oceanos, mais profundo do que o Everest é alto. Mas será que ela é realmente o limite do nosso mundo submarino? O que existe além da Fossa das Marianas? Hoje nós vamos explorar não apenas a fossa, mas também as camadas do oceano, teorias científicas, regiões ainda inexploradas e os limites da tecnologia humana. Prepare-se para uma viagem ao fundo do desconhecido. A Fossa das Marianas fica no Oceano Pacífico, perto do Japão e das Filipinas. Ela chega a cerca de 10.984 metros de profundidade no ponto chamado Challenger Deep. Para você ter uma ideia do que isso significa, se colocássemos o Monte Everest dentro da fossa, ele ficaria completamente submerso e ainda sobrariam quase 2 quilômetros de água acima do topo. A pressão no fundo é tão absurda que equivale a mais de 8.000 quilos esmagando cada centímetro quadrado. Mesmo assim, por mais impressionante que seja, a fossa não é exatamente o fim do oceano. Ela é apenas um ponto específico dentro de algo muito maior e muito mais misterioso. O oceano pode ser imaginado como um enorme prédio dividido em andares. Na superfície está a zona epipelágica, onde a luz solar ainda consegue iluminar. É o andar térreo da vida marinha. Até uns 200 metros de profundidade, ainda vemos peixes, plantas e grande parte da biodiversidade que conhecemos. Descendo um pouco mais, entre 200 e 1.000 metros, entramos na zona mesopelágica, a famosa zona crepuscular. Aqui, a luz já não chega direito e muitos animais produzem sua própria iluminação através da bioluminescência. É literalmente um mundo de criaturas que brilham no escuro. A partir de 1.000 metros, entramos na zona batipelágica. Aqui é escuridão total. Pouquíssimas espécies vivem nessa região e as que vivem possuem adaptações extremas. Descendo até 4.000 metros, a pressão é tão grande que muitos organismos simplesmente não conseguem existir. Passando disso, alcançamos a zona abissal, que se estende até 6.000 metros. A temperatura é quase constante, extremamente fria, e a vida é escassa, mas não ausente. Finalmente, depois dos 6.000 metros, entramos na zona Hadal, o nível mais profundo dos oceanos, onde estão as grandes fossas, entre elas a famosa Fossa das Marianas. Mas aqui vem uma revelação importante. A Fossa das Marianas não é a única fossa e muito menos a única região profunda do oceano. Existem outras fossas Hadal ao redor do mundo. Algumas chegam perto ou até rivalizam com a profundidade das Marianas. Um exemplo é a Fossa de Tonga, que atinge aproximadamente 10.800 metros, quase tão profunda quanto o Challenger Deep. Existem também a Fossa das Kermadec, a Fossa das Filipinas e a Fossa do Japão. Todas elas são extremamente profundas e praticamente inexploradas. E aqui começa a parte realmente intrigante. Mais de 80% do fundo do oceano ainda não foi mapeado com precisão. Isso significa que existem áreas imensas que nunca foram exploradas, que poderiam, inclusive, esconder regiões ainda mais profundas do que o ponto mais profundo já registrado. Com a tecnologia atual, não podemos afirmar com absoluta certeza que a Fossa das Marianas é realmente o lugar mais profundo do planeta. Ela é o mais profundo que conseguimos medir com total segurança, mas isso não significa que seja o limite absoluto. E o que existe além da Fossa das Marianas? A primeira resposta é vida desconhecida. Já encontramos nas profundezas extremas criaturas que nunca imaginaríamos existir, como anfípodes gigantes, micro-organismos que sobrevivem a toxinas, peixes que brilham, seres que vivem completamente sem luz, alimentando-se apenas do que desce da superfície ou de processos químicos próximos ao magma da Terra. O mais curioso é que nas outras fossas profundas ao redor do mundo podem existir criaturas completamente diferentes, adaptadas a ambientes extremos que ainda nem conhecemos.
Além da biologia, existe a geologia extrema. As fossas oceânicas são áreas onde placas tectônicas se encontram. Isso significa que ali existem vulcões submersos, fontes hidrotermais, falhas gigantescas e regiões em constante transformação. Essas fontes hidrotermais, por exemplo, são capazes de sustentar formas de vida que dependem de energia química e não de luz solar. Isso abre a possibilidade de ecossistemas completamente únicos existirem em profundidades ainda não exploradas. E falando em extremos, existe algo ainda mais impressionante. Evidências sugerem que muito abaixo da crosta terrestre existe água presa em minerais, possivelmente 3 vezes mais água do que a de todos os oceanos juntos. Não é um oceano líquido como o conhecemos, mas um oceano subterrâneo preso nas rochas, escondido a centenas de quilômetros abaixo de nossos pés. Isso não fica exatamente dentro da Fossa das Marianas, mas certamente está além de qualquer profundidade que possamos alcançar com tecnologia atual. Um dos maiores obstáculos para sabermos o que existe além dessas profundezas é justamente a limitação tecnológica. A pressão é tão gigantesca que praticamente tudo o que enviamos para lá é esmagado antes de chegar. Apenas 3 expedições tripuladas conseguiram alcançar o ponto mais profundo da fossa, e todas enfrentaram riscos enormes. A verdade é que, por enquanto, só arranhamos a superfície desse mundo oculto. A ciência acredita que, além da Fossa das Marianas e além das zonas já mapeadas, podemos encontrar formas de vida baseadas em processos completamente diferentes, ecossistemas isolados por milhões de anos, cavernas suboceânicas, falhas tectônicas ainda mais profundas e minerais desconhecidos. O oceano é, de longe, o maior mistério do nosso planeta. Sabemos mais sobre a superfície de Marte do que sobre o fundo dos nossos próprios mares. Então, o que existe além da Fossa das Marianas? A resposta mais honesta é tudo aquilo que ainda não conseguimos alcançar. Nosso planeta ainda guarda segredos que só serão revelados quando tivermos tecnologia suficiente ou coragem suficiente para explorá-los. Existem histórias que ainda não foram contadas, criaturas que nunca vimos e mundos inteiros que ainda estão escondidos na escuridão. Se você gostou dessa viagem ao desconhecido, deixe o seu like, se inscreva no canal e comente. Você desceria até o fundo da Fossa das Marianas? Até o próximo mergulho!